Ele é completamente pirado, né? Impressionante como nunca saiu no Brasil, né? Vamos nós correr atrás do direito disso aqui, Deusinho. Ó, fala bem a verdade, eu lançaria tranquilamente. Não é, velho? Porque tranquilamente. Você tem a revista é foda, inspirou um filme que a gente ama. Porra, é assim. Tem tudo a ver com o pipoque daqui, cacete. Eu vou falar pro Alexandre mandar e-mail. Vamos trocar ideia. Pensou? Em 2019, o filme O Máscara do Jim Carrey completou 25 anos. Foi. Eu e o Danielzinho viemos aqui no canal e gravamos um vídeo de reassistindo Máscara. Foi. Que é um filme que marcou a nossa infância, né? Demais. Marcou a sua infância também, Ele? Marcou a minha infância também. Você já era infância naquela época? Lógico que era infância. Você tá louco? Então tá bom, marcou também. Quem sou eu pra dizer o contrário? E não só o filme, né? O personagem marcou. Teve desenho animado, teve videogame e tal. E tudo isso surgiu dos quadrinhos, que eram inéditos no Brasil. Pode-se dizer que aquele vídeo plantou uma sementinha? Foi exatamente! Depois que nós gravamos e nós falamos que o quadrinho era inédito, a galera ficou pilhada, nós ficamos pilhados também, fomos atrás e agora, quase um ano depois, o quadrinho não é mais inédito no Brasil! Não é mais! Sensacional, uma ideia que surgiu gravando se tornou realidade agora. Quer melhor nome do que Pipoque Nanquim no caso desses? Perfeito, perfeito. Falando de um filme, nós lançamos um quadrinho aqui, cara, de um personagem icônico dos anos 90, marcou a nossa vida, galera. Define o Máscara com um adjetivo. Louco. Pirado. Hilário. Verde, né? Caras, mas olha só que legal, galera. O quadrinho tá saindo pela primeira vez no Brasil e já vem na edição Omnibus, lançada lá fora pela Dark Horse. E a gente traz aqui com a mesma quantidade de páginas, em capa dura, compila as 3 primeiras minisséries que deram origem ao filme. O Máscara, o Retorno do Máscara e o Máscara Contra-Ataca. E isso tudo, 370? 80 páginas. 380 páginas. Coloridíssimas. Totalmente coloridas, formato americano, capa dura, repetindo, quase 400 páginas. Custa quanto, Danielzinho? R$ 84,90. Mas na pré-venda 30% off. R$ 59,40. R$ 59,00 pra ter o Máscara agora. Pra ter o gibi bitolo na tua casa, cara. Danielzinho, gente! Só no Pipoca Nanquim, bicho. Esse tipo de loucura é só no Pipoca Nanquim. Só aqui no Pipoca Nanquim. A pré-venda já está disponível aí embaixo pra vocês na descrição. Galera, vamos correr atrás disso daqui. É um negócio que eu sempre quis ter na minha coleção, gente. Eu também. Juninho, uma história de bastidores rapidinha pro pessoal. Depois que eles gravaram esse vídeo aqui, o que aconteceu? Esse não foi um quadrinho que a gente foi atrás. Pouquíssimo tempo depois, que eu disse, foi plantado uma sementinha, chegou um e-mail automático da Dark Horse pra gente. Sabe esses e-mails automáticos que as editoras disparam? É o mailing, né, deles. É o mailing deles. E esse ônibus estava saindo lá no mailing. De novo. E eles tinham acabado de gravar esse programa, chega no nosso mailing, a Dark Horse lançando o ônibus. Eu falei, gente, é o destino. Dá uma olhada. Dá uma olhada no que chegou aqui, ó. É o destino, cara. Igual a Máscara chegou até o Stanley Ipkiss lá no filme aqui do quadrinho, chegou até nós, caras. Aí foi questão de conversar com o pessoal lá, foi uma negociação extremamente rápida. Né? Na verdade, era até uma reedição, que isso já tinha saído anteriormente. A Dark Horse estava trazendo de volta e chegou no nosso mail. Falei lá com a mulher e pá! Foi. Bom, o vídeo de hoje não vem só pra comemorar o lançamento de Máscara no Brasil, não. Como é de praxe aqui no canal, nós vamos falar tudo sobre o personagem. Origem nos quadrinhos, filme, videogame, animação. Vamos relembrar o Máscara agora que ele está saindo aqui no Brasil. Tratar o personagem do jeito que ele merece. O quadrinho já vai estar bem acabado, editorialmente e graficamente impecável. Tal qual este vídeo aqui. Nossa, destaque inclusive por conta das letras do Arion, que ele teve um trabalho, a gente sempre fala do Arion aqui, mas tem alguns trabalhos que realmente ele mostra o porquê que ele é um gênio das letras mesmo, bicho, porque é difícil pra caramba adaptar isso, e o Arion fez magistralmente. A edição tá fantástica. Todos os balões do Máscara... Deixamos o Arion maluco, né? Todos os balões do Máscara, as letras são embaralhadas e com tamanhos diferentes. E ele teve que recriar isso aqui no português de uma forma que fosse corrigível depois
depois, que desse pra apagar e reescrever. Fazendo tudo à mão e tudo. Eu não sei como ele escreveu, como ele criou essa fonte, eu não sei. Só sei que todas as letras são diferentes, é tudo embaralhado e você consegue apagar e reescrever e aquilo é editável. Mas ficou muito foda. Fantástico. E é cheio de retoque também. Mas muito retoque, tem muito de retoque. arte, assim, placa que tem incluída no cenário, tudo perfeitamente adaptado. É amalucado, como vocês bem disseram, tem muita intervenção, às vezes intervenção de onomatopeia, às vezes o diálogo está interferindo no andamento e no ritmo da história. Tudo isso a gente tem que fazer uma adaptação pro texto e, obviamente, pra mensagem gráfica que ele passava. Senão não faria sentido na nossa língua. Pois é, porque o gibi foi pensado dessa maneira. O Arion realmente fez um trabalho de mestre. De mestre, caras. Bom, vamos falar então do personagem. Vamos. Vocês sabiam que essa história aqui não foi a primeira do personagem? Não, então, o personagem, quando a gente fala Máscara e Dark Horse, tem uma coisa muito especial aí, porque é um dos personagens mais importantes para a história dessa editora norte-americana. Porque ele foi criado pelo Mike Richardson, que é o presidente fundador da Dark Horse Comics. Olha, né, cara? Ele criou esse personagem em 82, ele nem sabia que ia ter a Dark Horse. A Dark Horse é fundada no final dos anos 80 só. Ele cria o personagem em 82, o conceito básico do personagem, é a ideia, né? Mas a primeira aparição... A ideia de vestir uma máscara e de ganhar poderes. E ganhar poderes e virar um anti-herói e tal, um justiceiro e tal. Ele tem a ideia. Ele que é uma ideia muito boa. Uma ideia muito boa. Muito boa. Ele coloca no papel, e coloca no papel de uma maneira assim bem simples, como só um sketch, assim, uma pin-up do personagem que ele visualizou em 85 na revista APA5 do Mark Verheyen. Era uma revista tipo independente, assim, que ele fazia sobre praticamente um fanzine, cara. É, praticamente um fanzine. Embora tenha rolado bons colaboradores lá, inclusive o Frank Miller é o mais notório, era praticamente um fanzine. Exatamente. E aí sai lá o primeiro sketch do Máscara, desse personagem criado pelo Mike Richardson. Ou seja, ele concebe em 82, mas o primeiro desenho primeira aparição pública dele, vamos dizer, 85. Tá. Aí a primeira história mesmo surge em 87 na revista Dark Horse Presents 10, quando ele convida o Mark Badger. O Mark Badger ia fazer umas coisas pra Marvel e tal. Era um desenhista que ele gostava e se conheciam. E aí ele fala, ó, o personagem é esse, o conceito é esse, desenvolve uma história. E aí começa a sair nessa Dark Horse Presents 10 e dura umas 5 edições. Ou seja, depois da fundação da editora do cara já. Isso. E aí é bem diferente, não é muito Máscara que a gente vem a conhecer. Tanto que chama Mask com Q-U-E. Com Q-U-E, exatamente. Era outra grafia. É outra grafia e a máscara parece mais uma caveira, né? É esquisito. Tem uma arte bonita pra caramba. O Mark Badger tem momentos até que lembra aí o Brett, assim. É um negócio muito bonito. Preto e branco, né? É, e nessas edições ele começa a dar um viés muito político e começa a distanciar muito do que o Richardson queria e concebeu o personagem, assim. Ele queria fazer uma coisa mais bem-humorada, mais ácida e tal. E começa a desviar. Aí ele fala, quer saber? Vamos encerrar agora, o arco termina aí, vamos encerrar e beleza. O personagem dá uma desaparecida até que ele fica com aquela pulga atrás da orelha. Até porque eram só histórias bem curtinhas, né? Que a Dark Horse Presents eram só histórias curtinhas mesmo, então não foi nada de muito vulto. Era tudo história assim de 6, 8, 10 páginas. Inclusive o Beast of Burden, ele começa a ser publicado nas histórias de Dark Horse Presents. É verdade. É uma revista bem longeva. Aqui no Brasil, tipo, há uns 5 anos, a HQM começou a trazer essa Dark Horse Presents, né? Fazendo esse mix só aí, né? Durou 4 edições. Exatamente. Aí ele, sei lá, em 87, 88, depois do final da The Mask, ele fala, puta, o personagem é muito bom, mas ele precisa agora de uma repaginada total no visual. Aí ele chama outro colaborador dele, que é o Chris Warner, e fala, ó, muda o visual. E o Chris Warner concebe o visual que a gente conhece do Máscara. Na sequência, ele fala, bom, agora a gente vai relançar a parada mesmo. Vamos relançar The Mask, com K. Com K agora. E aí ele chama John Arcudi e Doug Mahnke, essa galera aqui, pra fazer o Máscara de novo, o que seria a primeira grande série do Máscara. Aí eles publicam 4 edições na revista Mayhem, de 1 a 4. Que era outra publicação da Dark Horse. Exatamente, outro mix também da Dark Horse, né? Inclusive em preto e branco, e essa Mayhem começa a publicar em 89. Aí encerra de novo. Fala, pô, essas 4 aí foram legais, bem, beleza, encerrou. Começa a gerar repercussão. Já é a história com Stanley Ipkiss. Já é. Do filme. Aí que tá, é o comecinho disso tudo isso aqui. Só que aí o Mike Richards fala, não, de novo, ainda não começou. Não é possível. Não vamos lançar mais isso em revista mix. Vamos lançar mesmo como uma revista. Uma revista própria. Arcudi, Mahnke, vamos pegar as primeiras histórias que você fez pra Mayhem, as 4, transformar na Mask 0. Compilou tudo, né? Recolorir. Colorir, que não tinha, preto e branco. Colorir e lançar de novo como uma minissérie mesmo. Aí sai Mask 0, 1, 2, 3 e aí 4 aí a história tá feita. É. A primeira série compila então, são 5 volumes do Arcudi e do Mahnke, e aí vira The Mask, que a gente conhece como a primeira série oficial do Máscara. Que é justamente o que serviu de inspiração pro filme de 1994. Exatamente. É isso. Depois que essa série se encerrou,
criaram outra que é O Retorno do Máscara, que também sai antes do filme. Aí o filme vem em 94 e junto com o filme sai o Máscara Contra-Ataca. Então essas são as 3 principais séries que o personagem ganhou e estão todas compiladas aqui. Mas os primórdios dele mesmo, exatamente. Né? E o personagem começou a fazer muito sucesso quando mudou essa pegada, né? Então essa pegada de humor e tal. Aí o personagem foi crescendo e óbvio, com o filme explodiu. Mas é muito interessante isso do Mike Richards. Ele criou o personagem em 82, bicho. Ele só fez o bagulho estourar mesmo, tipo, 10 anos depois. 10 em 91. Anos. Que só explode mesmo em 94. Ele nunca desistiu de trabalhar. Então ele fica anos querendo transformar o negócio dele mesmo. Ele achava a ideia muito boa, ele acreditava na ideia, foi atrás dela e fez a parada acontecer. E os criadores, o John Arcudi e o Doug Mahnke, têm grande parcela de responsabilidade desse sucesso, porque eles são excelentes criadores, né? Muito. E engraçado, eles começaram mesmo a despontar com o Máscara. É verdade. Eles tinham feito alguns outros trabalhos menores antes, mas foi o Máscara que revelou esses dois para a indústria. Inclusive para as majors, né? Exatamente. Tanto o John Arcudi quanto o Doug Mahnke depois trabalharam para DC e para Marvel, sendo que o Doug Mahnke tá lá até hoje. Ele faz Detective Comics, a revista do Batman, até hoje. Ele fez um monte de mega saga fudida, cara. O Doug Mahnke é tipo aquele pau pra toda obra ferrado que a DC chama. Preciso de um cara para aguentar um projetão aqui de alto nível. Ele chama o Doug Mahnke. Fez aquela revista do Coringa com Ed Brubaker, é desenhada pelo Doug Mahnke. Sim. Ele fez aquele Liga da Justiça Elite. Ele fez até Lanterna Verde junto com o Jeff Jones na fase Blackest Night. Juninho, sabe a coisa que mais me surpreendeu nele? Porque eu conhecia justamente ele com a DC Comics. Inclusive trabalhamos em alguns títulos dele. Tudo, lá na Panini. Mas ver esse início de carreira dele, ver a versatilidade dele de traços entre uma edição e outra, e às vezes na mesma edição, como ele transita entre estilos, tem horas que parece o Steve Dillon, tem horas que parece o Frank Quitely, e tem horas quando o Máscara tá muito malucado, realmente é um desenho animado. É o Coyote, é o Tom e Jerry. Tudo na mesma edição, às vezes uma história coladinha da outra, que você chega a pensar que são pessoas diferentes. Cara, a revista americana, ela tem um monte de nome aqui embaixo. Tem John Arcudi e Doug Mahnke. De destaque, né? De destaque, e mais alguns que estão mantidos, tirando os letristas, né, que não trabalharam na nossa edição, os outros estão acreditados, inclusive na nossa capa. E conforme eu ia lendo, cara, o estilo muda tanto que eu pensei, são os outros desenhistas aqui menores. Mas esses outros caras, eles são coloristas. E arte finalista. Arte finalista acho que é um ou outro só, porque o Doug Mahnke finaliza o trabalho dele em algumas edições. E aí eu vi, cara, todos esses são o Doug Mahnke. É impressionante. Vocês estão vendo algumas páginas aí? A diferença entre elas. A diferença entre elas. Tem algumas que lembram até o David Mazzucchelli, cara. Sim. É legal acompanhar o amadurecimento dele, porque hoje em dia ele é um veterano dos quadrinhos mesmo, muito conhecido. E aí você tem bem o amadurecimento, porque você tem, sei lá, 4, 5 anos da carreira dele desenvolvendo uma coisa assim, constante, né? Então muda muito do Máscara pro Retorno do Máscara e muda completamente pro Contra-Ataca, né? É muito doido. Cara. O Máscara Contra-Ataque é outro estilo completamente diferente daquelas 4 histórias iniciais que formaram a The Mask Zero. Tem até umas coisas de Simon Beasley no final. Pode crer, cara, o Simon Beasley no final, é isso mesmo, cara. Você vê que ele tava desenvolvendo o mesmo estilo dele, aprendendo e virando um cara assim de primeira categoria dos super-heróis. Digo mais, desenvolvendo estilo e utilizando um traço diferente para cada momento que a história pede. Total. Então a história pede um encontro entre mafioso, uma coisa um pouco mais sombria e tal, ele modifica o traço dele e faz aquele encontro. Aí de repente tem uma coisa Simon Beasley e Lobo, e tem um rojão explodindo com não sei o que lá, e você fala, caramba, cara. Cara, tem hora que tem que ser um traço underground também, porque o Máscara fica loucão na cabeça, e ele entrega tudo aquilo, cara. É impressionante a evolução do cara. E o legal é que esse encadernado aqui, ele é consistente, porque são os mesmos 2 criadores em todas as 3 histórias, todos os 3 arcos. São os mesmos caras fazendo. É a fase áurea do Máscara mesmo. É isso. Se tem uma coisa que você tem que ler do Máscara, a gente vai falar das publicações que saíram aqui no Brasil, saiu pouquinha coisa, mas lá fora saiu bastante. Mas se tem uma coisa que você tem que ler do Máscara, é isso. Se você gosta do personagem do filme, você tem que ler isso. Vai entender da onde saiu o filme lendo isso daqui. E aí você entende a popularidade, a escalada de popularidade que teve esse personagem, e você entende por que deu a vontade dos estúdios de cinema adaptar essa parada. Mano. Porque essa vontade vem da New Line e dos executivos ali, que eles precisavam de uma franquia nova, né? Muito da história aí diz que eles precisavam de uma franquia de terror nova. Principalmente porque algumas já estavam meio defasadas, tipo A Hora do Pesadelo e tal. E aí eles chamam o diretor do A Hora do Pesadelo 3, o Chuck Russell, justamente falou, a gente tem uma série aqui com potencial incrível, é um personagem fantástico, tem tudo pra ser uma franquia de terror espetacular. Porque tem muita violência isso daqui, galera.
É bem insano e bem violento. Aí vai um detalhezinho. Se você tá pensando que aqui você vai encontrar o mesmo máscara do filme ou da animação, isso daqui é muito mais repleto de humor negro, de violência do que esses outros dois derivados. E violência gráfica mesmo, viu? Uns negócios pesados, assim. No filme lá a gente tem aquela cena que ele vai se vingar dos mecânicos dele, que aparece. Você percebe que ele fez alguma sacanagem com os caras lá, pegou o escapamento, depois do pescoço e tal. O que ele faz aqui, ele no mata, escapamento, né? É insano. É outro nível, assim. É o nível pesadíssimo. O Joe Arcudi, ele faz uma coisa meio que o Garth Ennis viria a fazer depois. É isso mesmo. Olha, boa definição, cara. Muito dos quadrinhos aí depois dos anos 90, desse exagero que tem, que você falou no Preacher, mas que tem também, por exemplo, no Deadpool, em coisas assim. Mesmo em Justiceiro, Wolverine, essa violência. No Lobo mesmo e tal. Saiu daí, cara. Começou aí. Mas a ideia do filme, inicialmente, era manter essa pegada. Então, exato. De violência, de terror, de humor ácido. Só que aí os produtores foram vendo que não. Se a gente fizer assim, não vão poder agradar crianças. E aí a franquia vai ter menos efeito. Teve um aspecto que foi o seguinte, a entrada do Jim Carrey. O roteiro original era bem isso mesmo, bem mais próximo da HQ. Quando o Jim Carrey foi escalado, e o Chuck Russell falou assim, nossa senhora, esse cara é um monstro. Esse Ventura não tinha saído ainda. Não, nem o Debi Lloyd. Nem o Debi Todos Lloyd. saíram em 94. Tanto que o Jim Carrey ganhou um salário de $450 mil pra fazer esse filme só. Nossa. Esse Ventura, só. O salário pro Jim Carrey. Esse Ventura não tinha saído ainda. Quando o Jim Carrey foi escalado, o Chuck Russell começou a reescrever o roteiro com base nas características que ele via do Carrey. E quando deu o roteiro final pro Jim Carrey, o Jim Carrey se surpreendeu e falou assim, nossa, isso parece que foi escrito pra mim. E ele falou, mas foi. Que legal, eu mudei tudo por sua causa. Por sua causa. E os produtores também queriam uma franquia que pudesse ser apresentada pra criança, pra abranger um público maior. A ideia era fazer uma franquia de sucesso. Aí por que não, então, fazer uma coisa mais família, que abrange muito mais público, né? E o lance do Jim Carrey tem uma curiosidade muito boa aí, que antes dele entrar, assinar, eles cogitaram chamar o Martin Short ou o Rick Moranis pra fazer o Máscara. Steve Martin também. Também? Também. Imagina se fosse o Rick Moranis, seria outra coisa, né? A história do Steve Martin seria muito diferente. Mas ó, o Jim Carrey, ele brilha, cara, brilha. E a gente não precisa entrar em tantos detalhes do filme, porque tem um vídeo que eu e o Danielzinho fizemos, e lá a gente fala muito da atuação do Jim Carrey, do quanto ele é brilhante, do quanto o roteiro é bem amarrado pra caramba. É um roteiro basicamente perfeito em termos de condução, saca? Algumas coisas são infantilizadas demais, como por exemplo a presença do cachorrinho, o Milos, que é uma criação do filme. Não tem aqui na história em quadrinho. Assim como a personagem da Cameron Diaz, a Tina. Assim como o vilão também. Como o vilão também. O vilão sim. que veste a máscara no final, ele também não tem aqui. No filme tem o Tenente Calloway, que é bem presente e tal. Muito importante aqui. Tem, claro, o visual do Máscara, tem umas sacadas, uma outras cenas, mas aí ele toma um caminho bem diferente mesmo da HQ, né? Toma várias liberdades criativas. Mas assim. É um filme que continua bom até hoje. Até hoje ele é muito foda, esse filme, velho. Ele é muito famoso pelos improvisos, né? E diz que nas filmagens lá, a quantidade de cena que ele improvisou com o cachorro, muito, porque o cachorro nem sempre, o animal nem sempre dá uma resposta que é aquela esperada em cena. Claro. E quando você tá lidando com um ator comum, você corta a cena e faz de novo até o cachorro, o animal, o gato, sei lá, corresponder. Mas é o Jim Carrey, né? E o Jim Carrey, o cachorro fazia outra coisa, ele improvisava em cima do cachorro. E um monte de cena foi surgir assim, foi mantida no corte final. É o personagem, a pessoa certa pro personagem certo, gostoso, né? O Jim Carrey é um monstro. Muito foda. Meu Deus. E, gente, a HQ tinha até feito um certo sucesso entre os colecionadores de quadrinho quando começou a sair lá foi em 89 a primeira versão preto e branco. Amém, e em 91 o relançamento colorido dela. Até fez sucesso nesses anos todos aí. Mas, galera, com o filme, o negócio foi estratosférico. O filme, Bruninho, ele fez a carreira dos criadores aqui e fez a carreira da Dark Horse, porque o criador mesmo do Máscara é o dono da Dark Horse. Sim. Ou seja, ele ganhou uma injeção enorme de grana. De dinheiro. Então isso foi muito importante do ponto de vista editorial do mercado mesmo. Pra desenvolver mais a Dark Horse. Exatamente. E a Dark Horse vira meio que sinônimo de produzir franquias pro cinema depois. Exato, cara. Tem um monte, eles começam a entrar nessa linha e até hoje é um dos principais fatores, é um dos principais sustentáculos da Dark Horse é o cinema, né, cara? Perfeito. E uma via de mão dupla, porque eles começam a adaptar Alien, Predador, fazer um monte de coisas que tinha no cinema, eles trazem pra Dark Horse, são casos até hoje dessas franquias, e começar a mandar produtos para o cinema também. E o filme fez a carreira, obviamente, do Jim Carrey e da Cameron Diaz,
que foi o primeiro filme dela. A estreia dela. Era pra ser outra pessoa, cara, uma coelhinha da Playboy. A Jennifer Connelly chegou a ser cortada pro papel. Os produtores não queriam a Cameron Diaz de jeito nenhum, porque ela não tinha experiência nenhuma. O Chuck Russell bateu o pé e falou assim, não, vai ter que ser ela, senão eu saio do projeto. Ela fez 12 audições. Nossa! 12 testes. Pra os produtores falarem assim, tá bom, vai, deixa essa mulher. Vamos. Vai que é ela mesmo. Nossa, e ela... Ela é uma presença fundamental. Que é isso? Ela é fundamental pro filme, exatamente, cara. Ale, você não reviu o filme recente, não né? Não vi recentemente. Ai, Ale, você tem que ver, cara. Eu fui ver no cinema isso, cara. No cinema, você viu? No cinema, eu fui numa turma de umas 15 pessoas. Mas foi não, a primeira vez que eu vi foi na televisão mesmo. Acho que eu vi no SBT ou na Globo isso daí pela primeira vez. E me apaixonei logo de cara, assim. É impossível você não se apaixonar, cara. E veja só, 94... Debi Lloyd, Ace Ventura e o Máscara. O Jim Carrey no mesmo ano emplaca esses 3 sucessos, Não, velho. aí ele prova que ele é gênio, né? Porque ele é realmente um gênio da atuação. É um negócio de louco, assim. Não tem comediante, acho que ganhou mais fortuna e com tanta presença quanto o Jim Carrey. Pois né, mano. O nome dele tá escrito na história pra sempre do cinema. Depois, bom, com o sucesso do filme, obviamente, os quadrinhos seguiram saindo, né? O Máscara Contra-Ataca saiu basicamente junto do filme, tá compilado aqui. Mas depois saíram várias outras histórias... Só que sem o Joe Arcudi e o Doug Mankey, com outros criadores envolvidos, que gerou um volume 2, né? The Mask Omnibus volume 2. Só que este Omnibus volume 1, ele é completo. Ele conclui aqui todos os arcos de história. Por que é muito legal? Porque você tem os 2 arcos que antecedem o filme, que tem essa pegada bem ácida, bem violento e tal, bem escrachado, e são várias pessoas que usam a máscara, tem muita coisa diferente do que se estabeleceu no filme. E depois você tem o Contra-Ataca, que é feito em paralelo aí o filme, então ele já dá uma mudada no tom. A terceira série, ela já é bem mais branda, assim, em termos de violência, ela tem umas situações mais absurdas, mais parecidas com o filme, ela tem o Máscara exagerando, se transformando em várias coisas e tal. Ela começa a migrar um pouco pro que se estabeleceu no filme do Jim Carrey, sabe? E isso depois vira a tônica do Máscara, principalmente. O filme vira o padrão, sabe? Então esse momento é muito interessante pra vocês verem o que deu origem e depois o que se transformou o Máscara após o filme. Ó, um exemplo. O Máscara aqui, The Mask, é o nome do objeto. Não é o nome do personagem. O personagem, quando ele pega a máscara e coloca, a mídia apelida de o Cabeção. Cabeção. Big Head no original, aqui ficou o Cabeção. Então é o Cabeção, toda hora é o caso Cabeção, o assassino Cabeção, o insano Cabeção, o justiceiro Cabeção. É engraçado falar Cabeção assim várias vezes. Então, no Omnibus 2, que a gente ainda não viu, não fui atrás de conferir, mas dizem que ali sim o Cabeção vira o Máscara. Porque já tinha saído do filme. Por conta do filme e Exatamente. E essa curiosidade é muito legal, porque não é referido como o Máscara no miolo inteiro desse gibi. Eles não falam, o personagem Máscara, o Máscara vem aí. Chama o Máscara, mas dentro é só o Cabeção. Ou o nome da pessoa que tá vestindo a máscara. E no filme, continuando as diferenças entre filme e quadrinho, no filme só o Stanley Ipkiss, Jim Carrey, que pega a máscara. O Daniel citou que tem outro personagem, ou Alice, não lembro mais, que tá no quadrinho e vai pro filme, que é o Tenente Calloway. O Calloway, no filme, não usa máscara. Aqui no quadrinho, ele usa a máscara também. Usa um tempão. Tem muita gente no gibi que usa a máscara. Ela passa de um personagem pra outro conforme os arcos vão acabando. Aliás, você vai ter uma surpresa aqui com relação a Stanley. Fica quieto. Nossa senhora. No filme, na verdade, o vilão usa depois e o Milo também usa, né? O Milo usa também. Mas aí a máscara passa de mão em mão e cada um, assim, causa, né, aquele furacão. É umas 8 pessoas que usam a máscara aqui. Inclusive uma mulher usa a máscara. E é um rebuliço, cara. Um dos melhores arcos é quando a mulher pega a máscara, cara. Porque aí tem uma treta com o vilão principal do gibi, que é o Walter. Nossa, essa treta com o Walter é muito foda. Puta de um gigante, fortão, caladão pra caramba, que é um assassino da máfia, né? Aí tipo, os caras soltam ele e falam, resolve o problema da máscara, recupera aquilo pra gente. Ele é o único que consegue pau a pau com o Máscara. E ele é imparável mesmo. Ele tem uma missão, ele vai resolver. E aí ele vira o vilão principal desse primeiro arco aí, né? E o Walter, ele é um personagem que depois foi pra outro produto muito bem sucedido do personagem, que é a animação. A animação estreou em 95. Já logo depois do filme. E o Walter é um dos vilões dentro da animação. A animação... Foi uma febre. Caralho, uma febre. Aqui no Brasil gerou até Tazos. Sim. Eu comprava todos os Tazos. Era aqueles Tazos... Eu não lembro disso. O Tazo do Elma Chips, tá ligado? É mesmo? Isso era da sua época, o Tazo, Ale? Você chegou a bater Tazo? Sim. Não batia, mas eu lembro quando você comprava. Quando você comprava e vinha. Era aqueles holográficos. Que tinha 3 ou 2 situações diferentes conforme você virava o Tazo assim, cara. Nossa, cara. Foi uma febre. Bonequinho do Máscara
Máscara. Véi, pera lá, eu tenho aqui, ó. Ó os meus aqui, ó. Eu tinha os par, gente. Olha aqui meus bonequinhos do Máscara, mano. Eu tinha um monte de máscara. Na minha rua, entre meus amigos, o filme já foi uma febre. O desenho depois, então, muito mais, cara. O desenho deu... Lá nos Estados Unidos saiu a revista The Adventures of the Mask. No ano seguinte, em 96. O desenho foi arrebatador. Teve 55 episódios. Durou de 95 a 97. Virou a revista. E aí a revista era totalmente uma adaptação mesmo do desenho. Era uma versão mais infantil do Máscara. Chegou a ter capas do Bruce Timm essa revista. E foi essa revista a primeira vez que saiu Máscara publicada no Brasil, pela editora Mitos. Né? Verdade. É verdade. Entre 97 e 98, a Mitos trouxe 6 edições formatinho, As Aventuras do Máscara. Exatamente, mesmo nome da versão norte-americana. E também é muito importante nessa época, em 95 saiu o videogame do Super Nintendo, cara. E aí... Porra, Danielzinho, eu aluguei essa fita, eu nunca tive ela. Eu alugava ela na locadora, ela tinha, se não me engano, 5 fases extremamente difíceis, muito difíceis. Mas falar a verdade, era foda. Depois que eu aprendi o Máscara, eu peguei o jeito, foda. Só que depois que eu dei final, eu voltava e alugava de novo, porque meu irmão queria dar final. E aí o meu irmão às vezes não conseguia passar umas fases, eu ajudava ele, e vice-versa, sabe? E aí a molecada da rua queria dar final. Essa fita, cara, ela vivia lá em casa, ela morava lá em casa, de tanto que a gente realugava a fita, cara. Em 95 só se falava do Máscara. Era um fenômeno mesmo. Fenômeno, né? E quem não falava do Máscara falava do Ace Ventura, e quem não falava do Ace Ventura falava do Devil Lloyd. Era Jim Carrey pra tudo quanto é lado. Olha só, Danielzinho, o Máscara custou 23 milhões, foi o orçamento dele. 23 milhões rendeu no primeiro final de semana nos Estados Unidos. Final de semana, cara, pagou. No mundo inteiro foram quase 400 milhões. Estamos falando em 94, cara. Nossa! Muita grana. É muita grana. Eu não Foi uma febre. Não fazia ideia de que era gibi na época, gente. Eu também não. Quando me contaram que o Máscara era história em quadrinho, eu fiquei de cara. Eu falei, não é possível, velho. Então é verdade aquilo que dizem? De que tudo que é bom vem dos quadrinhos? Eu descobri que MIB vinha dos quadrinhos, outras franquias vinham dos quadrinhos também. Eu falei, meu Deus, que Tartaruga Ninja vinha dos quadrinhos. Eu fiquei de cara. Eu falei, caraca. E olha só os bonequinhos. Ele é baseado tanto no desenho animado que tem todas as transformações, né? Não é o Máscara de terno amarelo do Jim Carrey. São outras transformações que o personagem passa no desenho animado. Outra curiosidade sobre esse terno amarelo, Birin, sabe de onde que veio o terno amarelo? Eu sei, da mãe dele fez para as apresentações de stand-up do Jim Carrey. Olha só, cara, lá que no legal, início de carreira do Jim Carrey. Fantástico, né? Ele usa o mesmo terno que ele usava nos stand-up do começo. Nossa, muito Se o pessoal foda. se perguntar assim, por que no início aquele não aparece com o terno amarelo, ele tem outras roupas e tal, blá, é por causa disso. Tem né? até uma hora que ele usa um terno branco imitando o Frank Sinatra. Aqui no... muito bom, né, muito bom, imitando no quadrinho, cara. É um quadrinho que a única preocupação dele é te entreter, cara. Sim. Ele é nisso. É impressionante que nossa editora é a mesma editora que lança Destino Adiado do Gibran e lança o Máscara. E com muito orgulho. Com muito orgulho. É uma doideira deliciosa. É assim, muito né, doido, cara. E surgiu aqui, a gente, vamos tentar trazer? Vamos trazer, por que não? A gente tem uma editora, ué. Porra! Aquele programa me deixou tão atiçado que eu fui até na casa da minha mãe resgatar os bonequinhos, cara. Eu falei, meu Deus, eu tenho que rever isso, mano. E me preparar melhor pra esse lançamento magnífico. Eu vou ter um Máscara na minha coleção, gente. E a gente se pergunta como é que nunca tinha saído, né? Como é que ninguém trouxe? Como? Um ícone desse. Pois é, cara, pra nossa sorte, né? Porque é um ícone. Você vê, fora Mitos, saiu um crossover entre o Lobo e o Máscara pela Metal Pesado. Isso, por 98. causa do Lobo, principalmente, né? Que era lançado pela Metal Pesado na época. Pode crer, é verdade. Né? Então eles só seguiram a publicação. E a editora Abril fez o crossover Batman, Coringa e Máscara em 2001. Que aliás é uma puta ideia, né? O Coringa pegando a máscara, né? Até porque muito da origem, da concepção do personagem, os criadores pensavam em fazer uma mistura de Coringa com o Rastejante do Steve Ditko numa pegada médico monstro, assim. Então o DNA do Máscara tem o Coringa lá. E depois isso virar um crossover é muito da hora, né? Ah, e legal que isso que você falou me lembrou outra coisa. Quando foi a recriação pra versão do Dog Monkey do John Arcudi, eles queriam fazer uma mescla dos desenhos do Tex Avery, que o Tex Avery é um gigante da animação. Gigante da animação. Tudo essas coisas clichê de animação que você vê de olho indo pra frente, queixão caindo, gravata enrolando. É um gênio, o personagem se assustando a ponto do esqueleto sair da pele. Tudo isso é criação do Tex Avery. E eles queriam uma mistura de Tex Avery com Exterminador do Futuro. E é uma ótima definição. Mesmo. É uma ótima definição, é bem isso mesmo, né? É isso mesmo, cara, é isso mesmo. No primeiro gibi aqui, basicamente a revista é uma perseguição desenfreada e destrutiva atrás do Máscara. É a polícia tentando parar aquele cara. Porque igual no filme, quando o cara Ipkiss, sem limites. Quando o Ipkiss ele pega a Máscara no filme,
O que ele fala? Eu posso ter superpoderes, eu posso, né? Eu posso fazer o bem pra todo mundo com essa máscara, mas antes eu tenho que me vingar de algumas coisas. O bem eu faço amanhã, agora eu vou me vingar. E ele vai atrás de fazer essas vinganças com algumas desavenças que ele reuniu ao longo da vida. No gibi é a mesma coisa, a mesma pegada. Ele pega a máscara e sai pra fazer essas vinganças. Vai se vingar da professora, dos mecânicos. Vai fazer justiça com as próprias mãos de uma maneira egoísta. Só conforme ele vai fazendo essa vingança, ele vai cedendo a máscara, a influência negativa que a máscara tem sobre a pessoa. E aí ele sai do controle totalmente, e aí é a polícia indo atrás dele. Basicamente essa que é a história, cara. E coitada da polícia a hora que encontra ele. Pois é, porque o bicho ele é imparável, ele cara. É infernal. Ele é infernal, gente, e zoando o tempo todo. É demais. Aí entre o mérito do Doug Mack, que a gente tá falando no início do programa, o confronto dele com a polícia e a maneira como o Doug Mack vai rompendo as limitações da página, do quadro e brincando com esse personagem do Máscara. Quebrando quarta parede, brincando com o próprio conceito de quadrinhos, né? Meio que ele sabe que ele tá dentro de uma história em quadrinho. Ele sabe pelo no mútil. Né? Ele não explicita isso pra você, leitor, mas ele sabe. Ele usa isso pra bater nos caras, de repente. Demais. Uma das graças do filme é um monte de referência que o Jim Carrey tem ali, né? Até nos posters que tem na casa dele, tem muita referência à cultura pop. Ele vira o Tasmania. Exato, o Looney Tunes, Clint Eastwood, tem várias coisas assim. Aqui tem um monte de coisa. O roteiro do John Arcudi pega um monte de sacada, desde, sei lá, do Máscara cantarolando uma música que faz sentido pra ação que ele lembra aí, não sei o quê, e o Doug Mack na arte visual, assim, cara. Então tá tudo lá, é o que a gente falou lá no começo. Se você gosta do filme, leia aqui, porque tá tudo aí. Você vai entender e falar, pô, não é tão criativo o filme assim. Boa parte dessas coisas os caras já tirou daqui. Pode crer. Tem hora que ele tira um machado, né, e destrói, aí depois fica a dúvida, de onde que eu tirei esse machado? De onde apareceu isso daí? De onde que eu tirei o machado? E é um desenho animado, né, cara? Onde aparecia aquelas coisas no Frajola, e no Piu Piu e no Coyote? Onde aparecia aquelas coisas? Aqui é explicado, é a máscara que dá esses poderes. Aliás, curiosidade, no gibi, a máscara ela tem origem, teoricamente, nunca é explicado, mas dá a entender que é uma origem africana. Enquanto que no filme é a origem nórdica. É a máscara de Loki, né? É a máscara de Loki. Possivelmente também, nunca bate o martelo quanto a isso, mas é a máscara de Loki. E no filme ela só funciona de noite. Gera uma cena hilária do Jim Carrey no consultório daquele especialista em relíquias, tentando mostrar pro cara, essa máscara tem poder, eu vou te provar! Aí ele põe a máscara, você lembra dessa cena ali? Ele põe a máscara aqui e a máscara não acontece nada e ele fica... Eu nunca tinha atribuído isso. E o cara olhando pra ele. Eu nunca tinha atribuído isso à questão da noite ou dia. Eu tinha atribuído, tipo, a máscara não queria se mostrar naquela hora ali pro especialista. Não, mas só funciona de noite ali. Curioso. Não, será que a máscara não tem nada disso com a máscara tem vontade própria. Claro que tem. Claro que tem. Ela fala, ela fica com ele, né? Cara, ela fala na orelha dele. Deixando ele maluco. E aí, vamos resolver essa parada ou não? Pode crer. Até antes de colocar, né? Fala com ele. Sim. Já no desenho animado é igual no gibi. Funciona de dia, de noite e tudo mais, né, cara? Será que é isso que você falou, Dinozinha? Eu sempre achei que fosse. Tipo, a máscara não quis revelar ali na frente de um especialista. Mas essa cena é muito boa. Muito boa. O Jim Carrey ele é fenomenal, né, gente? É genial. E veja só que loucura. Nós gravamos aquele vídeo, nós licenciamos o produto, e alguns meses depois, a Dark Horse fala que a série vai voltar e lança um outro volume 1 de Máscara do ano passado. Voltou com outros criadores à frente, o Máscara voltou, e logo na sequência começaram boatos fortíssimos aí de que o Jim Carrey vai fazer de novo o personagem no outro filme. Porque depois da sequência do Máscara, depois do sucesso do Máscara, cogitou-se muito uma sequência. E ele ficou envolvido no projeto durante uns anos, tal, até que ele bateu uma tela e falou assim, não vou fazer. Não vou fazer. Isso rendeu-se um outro filme depois, que é o Filho do Máscara. Em 2005. Foi um fracasso uma total. Uma bosta de filme. E abafa. Já era. Nem vamos mencionar isso daí. Mas aí esqueceu-se sobre a franquia, esqueceu a estrutura e tal. De repente, volta à baila, volta à tona aí. E produtos novos, HQs novas e o Jim Carrey falando, quem sabe? Quem sabe, né? Né, mano? Porra, gente, cara. se ele voltar, velho. Nossa senhora, gente. Vai ser uma... Aí a gente vai pegar esse seu boneco, colocar aqui e acender umas velas na frente dele e rezar todo dia pro Mike Richardson. O criador. Olha, galera, eu tenho certeza que essa aqui vai ser uma das maiores pré-vendas da história da editora Pocrequei. Eu não tenho dúvida. Quem não gosta de uma porra louquice? E quem não conhece o filme? Pois é, eu tenho certeza. Eu aposto muito isso aqui vai cativar muita gente.
Muita gente tem carinho pelo personagem, é uma nostalgia muito grande que envolve o personagem, né? E você poder ler, finalmente, as histórias que inspiraram toda essa sua fonte nostálgica e guardar isso na sua estante, é muito prazeroso você poder fazer isso. Demais, né? É recompensador demais você poder fazer isso. Então eu aposto que vai ser um sucesso e tal, espero. Galera, o link tá aí embaixo, tá? E mais, se sair um novo filme, velho, aí, Danielzinho. Aí a gente só vai reimprimir máscara e já era. Nadar é dinheiro, Bruno. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Dark Horse lá em 91, 92. Mano do céu, vai ser muito foda. E aí saiu o filme do Máscara no mesmo ano que saiu o novo filme do Conan do Schwarzenegger. Nossa, você tá louco. Vamos rezar aí pra isso acontecer e dar uma virada nas nossas vidas. Galera, é isso, mano. Nossa, assim, eu me sinto privilegiado de, como fã, tá trazendo isso pro Brasil. O nerdzinho dentro do seu coração tá gritando, Mas né? eu me sinto muito privilegiado. Eu quando descobri que era quadrinho, repetindo, falei, como é que isso nunca sai no Brasil? E hoje tá saindo porque nós estamos lançando. O Bruno, lá de trás, que alugava as fitas do Máscara, que o Ale que foi no cinema assistir o personagem. A gente aqui é muito fã. Nós estamos hoje lançando esse produto, gente. Tanto é que a gente voltou, a gente se atentou que o filme estava fazendo 25 anos, porque eu estava lendo o encadernado. Tanto é que eu mostro o encadernado. Esse encadernado é seu. Esse encadernado é meu. Eu tava lendo e falei, puta, Máscara é muito da hora, né? Deixa eu comprar. Eu já tinha lido umas coisinhas da Mitos, tinha lido um importado mensalzinho ou outro. Falei, puta, eu vou comprar e vou ler. Tava curtindo, comentando com o Bruno aqui. Ele, vamos gravar sobre isso. Puta, 25 anos. Então tá tudo aí, né? Tá tudo aí. O destino já escreveu, a gente só deu uma olhada pra ele e agora tá concretizando, cara. Tá tudo ligado, né? A gente olhou pra Máscara, a Máscara olhou de volta. Mano! Vamos lá, galera, é isso daí. E a Pipoca Nanquim não para mais com isso daí. E, já revelando, o quê? Vem mais publicação nostálgica de personagem dos anos 80 e 90 tem por mais aí. franquia? Tem mais! Tem mais franquia? Tem mais franquia vindo por aí! Meu Deus! E aí eu não sei o que eu faço, minha vida feia, eu vou ficar louco! Tchau! Tchau! Tchau, gente!